Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Para nós é uma alegria, um privilégio, uma satisfação muito grande poder voltarmos aqui para transmitirmos a vocês conhecimentos de uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical desse trimestre. Estamos já nos preparando para estudar a lição de número 4 no dia 28 de julho e nessa oportunidade estaremos estudando sobre a mordomia da família, assunto de suma importância, assunto bastante interessante para que nós venhamos a ser abençoados através dessa videoaula. Muito bem, antes de iniciarmos a lição, eu gostaria de pedir a vocês que comuniquem essa videoaula, que vocês dê um like lá, vai lá na nossa página, na página do YouTube, faça compartilhe essa mensagem para que todos possam usufruir dessa videoaula. Essa videoaula tem por objetivo traçarmos aqui um resumo do que será apresentado em classe. Muito bem. A mordomia da família. Nós queremos trazer para vocês aqui o texto áudio desta lição. Ele está registrado no livro de Josué, o capítulo número 24, versículo 15, que diz o seguinte: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O autor da revista desse trimestre colocou como verdade prática desta lição que a família é a primeira instituição criada por Deus. E por isso é a nossa primeira igreja, pela qual devemos amorosamente zelar. Nós queremos também deixar registrado aqui para vocês que a leitura bíblica em classe desta lição, ela se encontra no livro de Josué, no capítulo 24, dos versículos 14 e 15, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5, do verso 22 até o 25, e também o versículo de número 28 do mesmo capítulo de Efésios. Então, nós queremos, nessa oportunidade, destacar para vocês, como uma introdução para esta aula, que nós temos muitas atividades durante os nossos dias, durante a nossa vida na face da terra. Nós passamos por situações de dificuldades, situações boas, situações às vezes complicadas, constrangedoras. E diante dessas situações que nós enfrentamos no dia a dia da nossa vida, da nossa estada aqui nesse mundo, nós sempre estamos à mercê de fazermos escolhas, não é? Então, muito bem, quando nós pensamos em escolha, abrimos um leque muito grande de informações para nós lidarmos com ela. E quando essas escolhas são bem feitas, nós sempre nos damos bem lá na frente. Porém, quando as escolhas são mal feitas, quase sempre o prejuízo certo virá. Mas as escolhas que fazemos, você pode fazer como quiser, você tem liberdade total. Deus lhe deu livre-arbítrio para você até escolher segui-lo ou não segui-lo, se você quiser, né? Se assim você achar melhor. Mas você pode escolher onde você mora, você pode escolher a escola que você quer estudar, você pode escolher o trabalho que você quer, você pode escolher a sua profissão, você pode escolher o curso que você quer fazer, você pode escolher até com quem casar, você pode escolher o seu vizinho. Se você não gosta dele, você muda de casa e está tudo resolvido. Enfim, as escolhas estão à nossa disposição e nós precisamos, então, fazer um bom uso dessas escolhas para que não venhamos a arrepender mais tarde, né? Mas existe algo que nós não temos como escolher. Nós não temos como escolher a família na qual nós nascemos. E esse é um princípio muito importante nós levarmos em consideração, porque daí nós tiramos a conclusão de que essa escolha não coube a nós fazer.
Aí você vai me dizer e olhar pensando que talvez essa escolha foram os seus pais. Não. Quando os seus pais, quando sua mamãe te concebeu, o relacionamento entre seus papais permitiu que você viesse à vida, esse relacionamento ele jamais poderia esperar a pessoa que você é. Ele espera simplesmente um filho, ou até uma filha, com os recursos atuais, que é muito simples você determinar até o sexo do bebê. Mas você fica com a sensação que você vai ter um filho, uma criança para você cuidar. Na realidade, você não sabe quem vai ser essa criança. Deus já preparou vocês para que essa criança nascesse através de vocês. Então, se essa é uma escolha que vem diretamente de Deus, é algo que nós devemos esforçar-nos para aprender a administrar. Quando nós falamos administrar, nós entramos dentro do âmbito das nossas lições desse trimestre, que é exercer a mordomia desses bens que Deus tem nos dado. Deus escolheu você nascer na família que você nasceu. Então, quando você nasce, você começa então a fazer parte de uma família. É claro, é bem verdade que família, quando nós falamos no aspecto mais abrangente, nós sabemos que ela corresponde aos seus pais, aos seus avós, aos seus tataravós, enfim, a toda a sua árvore genealógica. Porém, quando Deus instituiu lá no Éden que o homem deixaria o seu pai e a sua mãe e unir-se-ia à sua mulher, ele estava querendo lhe dizer o seguinte: olha, a partir desse momento, uma nova família está se constituindo. Embora haja laços familiares com seus antepassados, com seus antecessores, porém, naquele instante, você está iniciando a construção de uma nova família. Ora, se essa família você não escolheu onde nascer, mas escolheu essa família para dela gerar filhos, você vai então começar a entender que há uma responsabilidade de administrar essa escolha que você fez. E essa escolha que você fez, essa administração da escolha que você fez, nada mais é do que o título da nossa lição de hoje, que é a mordomia da família, ou seja, como administrar a família nos moldes divinos. Muito bem, nós estaremos então passando agora para o tópico 1 da nossa lição, que é a família no plano de Deus. Nós queremos ser bastante sintéticos nessa nossa explanação aqui. A família no plano de Deus, nós começamos com a verdade prática, voltando um pouquinho na verdade prática, onde está escrito que a família é a primeira instituição criada por Deus. Ora, se a família é a primeira instituição, e todos nós concordamos com isto, a família foi realmente a primeira constituição formada por Deus, que é o casamento. Inicia-se a nova família com o casamento. Acabamos de dizer que deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e ambos serão uma só carne. A partir desse instante, então, há o casamento, e o casamento inicia a formação de uma família. Muito bem, se ela é uma instituição, nós devemos primeiramente compreender o que é uma instituição. Uma instituição é um conjunto de normas e regras estabelecidas para a satisfação de interesses coletivos. Essa é a definição mais simples, mais abrangente que nós podemos ter sobre essa palavra instituição. Então, quando nós definimos que a família é uma instituição criada por Deus, significa que ela é uma instituição, ou seja, um conjunto de normas e regras estabelecidas pelo próprio Deus. Se é Ele que está criando a família, Ele está determinando essa família, Ele está iniciando essa construção familiar, então Ele estabelece normas e regras para a satisfação dos desejos coletivos. Nós entendemos e sabemos que em qualquer sociedade no mundo, em qualquer união no mundo, há um conjunto de regras, há uma instituição. E sendo essa instituição, o próprio Jesus Cristo disse, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea e disse,
Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Jesus Cristo falou isso em Mateus capítulo 19, verso 45, e ele fez uma citação que está lá em Gênesis capítulo 2, verso 24. Muito bem, se nós temos essa declaração do próprio Cristo, que Deus deixou escrito para nós como seria a administração desse bem, que é o matrimônio, que é o casamento, e como instituição, ele nos leva, então, a atentar, portanto, que o casamento, ele está no âmbito da justiça. É muito comum nós pensarmos que o casamento está simplesmente ligado ao âmbito do amor. O amor é essencial. O amor, sem o amor não há união, sem o amor não há aproximação, sem o amor não há perpetuação do casamento, enfim, sem o amor não há como haver convivência saudável entre duas pessoas. É necessário o amor. Mas quando nós analisamos no campo da justiça, no campo jurídico, nós então precisamos entender esse conjunto de normas e regras que regem o casamento. Esse conjunto de normas e regras não foi criado pelo homem. Esse conjunto de regras e normas foi estabelecido pelo próprio Deus. Ninguém melhor do que aquele que constrói uma máquina para fazer o manual dessa máquina. Ninguém melhor do que o Criador para traçar quais seriam essas normas e regras que efetivamente dariam resultado no futuro, numa união entre um homem e uma mulher. O próprio Criador é que deu esse conjunto de normas para que nós pudéssemos seguir. Muito bem. O tópico 2 da nossa lição, o tópico 1, o subitem 2, o autor vai falar conosco a respeito da origem da família, onde se originou a família, né? É interessante notarmos que quando Deus criou o homem e logo a seguir ele veio a criar a mulher também, criou o homem e a mulher, não é? Ele instituiu já logo de cara a família. Iniciou falando sobre o casamento, né? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão uma só carne, Gênesis 2, 24. E logo a seguir, ele também deu uma notícia para o homem, e disse assim, olha, Gênesis 1, 28, e Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e enchei a terra. Então ali estava dando uma origem à família. E é interessante nós notarmos que a instituição família, ela surgiu muito antes do que todas as outras instituições humanas. Se nós olharmos, por exemplo, as instituições do Estado, ela veio muito depois, somente depois que a terra foi povoada, em que houve a necessidade de se estabelecer normas e regras para um convívio harmônico entre todas as pessoas que agora já não pertenciam mais à sua primeira família original. Então, veio antes do Estado. A constituição da instituição da família, ela veio antes até mesmo de todas as civilizações que nós temos conhecimento na história da humanidade. E olha, veio até mesmo muito antes da igreja. Então, isso mostra que a instituição família, nos planos de Deus, é a base. É a base. Daí nós temos a afirmação muito correta de afirmar que a família é a célula máter da sociedade, ou seja, é a principal, é a primeira, é aquela que estabelece os rumos para que toda a sociedade possa ser beneficiada na sua vida aqui na Terra. Então nós temos essa origem da família muito antes das civilizações. Nós temos, passando agora já rapidamente para o tópico de número 2, onde nós vamos tratar mais especificamente da mordomia da família. E dentro desse item, tópico número 2, nós temos alguns subitens. A lição nos coloca, nesse tópico 2, apenas 3 princípios, né? 3 subitens. Esses 3 subitens seriam os princípios que regem o casamento cristão. O segundo item fala sobre a prioridade da família. E o terceiro item fala sobre o relacionamento entre pais e filhos. Nós fizemos uma
um estudo um pouco mais amplo e eu queria, não tomando muito tempo, mas passar mais algumas informações além dessas que estão aqui na revista, né? O primeiro princípio que rege o casamento cristão, nós temos que partir primeiro do seguinte: o cristianismo, ele nem sempre ele é muito popular quando nós tratamos de regras do casamento. A sociedade moderna em geral, principalmente a sociedade ocidental, ela trata o casamento de uma forma totalmente alheia aos ensinos da palavra de Deus. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque no último tópico nós estaremos falando sobre o ataque do Estado da família e você vai entender por que nós estamos colocando dessa forma. Mas a verdade é a seguinte: muitas coisas corroboram contra a instituição família hoje na nossa sociedade. Essa é uma grande verdade. E então, quando nós tratamos dessa forma, nós vamos começar a entender que o casamento, as regras de casamento que são colocadas na Bíblia, ou seja, a instituição casamento colocada dentro do cristianismo, não é um assunto dos mais populares. As pessoas se esquivam, torcem o nariz, acham que há exagero, acham que hoje em dia a sociedade é moderna, pode ser do jeito que quiser. Não, nós entendemos pela Bíblia Sagrada e pela própria história da humanidade e pela nossa própria experiência que quando seguimos as regras da Bíblia Sagrada, quando nós seguimos as regras do cristianismo, nós podemos sim ter um casamento muito feliz. Muito bem, os princípios que regem o casamento cristão, em primeiro lugar, eu diria que é o princípio da monogamia, é o que está na nossa lição. O princípio da monogamia, ele traz uma certa insatisfação no meio da sociedade, porque o homem acha que tem liberdade para fazer o que quer, a mulher acha que tem liberdade para fazer o que quer. Mas, na realidade, o que faz com que o homem pense dessa forma, ou a mulher pense dessa forma, é o resultado da queda, que deixou os homens e as mulheres, no caso, sujeitos às suas próprias paixões. Na Bíblia Sagrada, tudo começou com a monogamia. E o primeiro caso de bigamia que nós temos na Bíblia foi o caso de Lameque. Né? Lameque, ele foi o primeiro, ele era filho de Matusael, e ele deu início à prática da bigamia, está lá em Gênesis capítulo 4, verso 19, onde ele se casou com duas mulheres, Ada e Zilá. E dali tiveram algumas genealogias para frente que formaram alguns povos dessa terra. Né? Mas muito bem, o homem então fora do Éden, ele começou a dar vazão às suas próprias paixões e o pecado fez com que ele ficasse deturpado, ele então começou a adotar a bigamia, que posteriormente foi até adotada dentro da própria nação de Israel, né? A monogamia, a poligamia no caso. Mas Jesus Cristo deixou muito claro, no princípio não foi assim. No princípio Deus fez macho e fêmea e pediu que o homem unisse a sua mulher, deixasse os seus pais, unisse a sua mulher, fossem ambos uma só carne. Então a monogamia, ela é uma regra básica para a existência de um lar perfeito e sadio, né? Bom, a monogamia, ela, dentro do casamento, por o casamento se tratar de uma instituição que está ligada à justiça, então nós não podemos deixar de lembrar que dentro da justiça nós temos regras a obedecer. E regras a obedecer dentro da justiça, dentro da monogamia no casamento, nós devemos ser honestos. Nós não podemos ser impostores, nós não podemos ser enganadores. Isso seria como um crime de perjúrio. O crime de perjúrio, ele trata de juramento falso ou violação de um juramento. E quando nós falamos de violação de juramento, nós estaremos infringindo a lei, infringindo a justiça. Estaríamos, portanto, sujeitos às sanções e às penalidades impostas por essa mesma justiça. Então, a monogamia, ela não é um caso simplesmente religioso, um caso simplesmente moral, é também algo jurídico, porque quando nós casamos, quer queira, quer não, você fez um juramento perante a sociedade que você ia ser fiel
a sua esposa até a sua morte. Então, esse juramento, embora você ache que foi simplesmente para cumprir uma formalidade, ele tem um peso muito grande na eternidade, dentro do campo espiritual, dentro do lado espiritual do homem, ele tem um valor muito grande, e é um valor diante de Deus que diz respeito à justiça. Portanto, monogamia é de suma importância no casamento. Não é tão popular, como eu já havia dito, mas é o que a Bíblia nos ensina e é como deveríamos seguir a nossa vida de casado. Um segundo tópico que eu colocaria dentro dos princípios que regem, né, o casamento cristão, a mordomia da família, é a indissolubilidade do casamento. Nós não podemos simplesmente achar, porque estamos cansados de algo, nós podemos simplesmente trocar como se troca de roupa. Nós não podemos levar a cabo um casamento onde somente um desejo sexual possa fazer a base desse casamento. Não é dessa forma. Dessa forma é o mesmo que você, um glutão, sair comendo tudo quanto é alimento que encontra pela frente, mas sem engoli-lo. Ele simplesmente mastiga, saboreia e joga fora. Não é dessa forma que funciona. Nós temos que ter certeza de que a nossa decisão é uma decisão que fará com que a indissolubilidade esteja presente, que nós sabemos que a decisão que tomamos é uma decisão para a vida toda. Contudo, algumas igrejas, né, algumas mesmo cristãs, adotam algumas posturas acerca do casamento, acerca da indissolubilidade do casamento, ou acerca do divórcio. Nós estamos tratando da indissolubilidade, obviamente, o oposto seria o divórcio. E quando nós falamos de divórcio, quando Deus fala que ambos serão uma só carne, é uma grande verdade. Quando você fala numa separação, você está falando em quebrar um corpo, um organismo. Ou seja, é como se você cortasse membros do seu corpo. Tira uma perna, tira duas pernas e joga fora. Não é dessa forma que faz. Algumas igrejas, até por se tratar de um assunto muito polêmico e muito delicado, e às vezes, dependendo do caso, pode trazer consequências muito extremas para as pessoas que fazem parte do casamento, para o casal, o homem ou a mulher, deve ser tratado esse assunto como se fosse uma cirurgia de amputação. Ela é totalmente inadmissível. Nenhum médico admite isto. Ele somente admite quando se trata de um caso extremo, quando não há mais o que fazer, quando a vida está em risco. Então se permite fazer uma cirurgia desse tipo. E é como se fosse no casamento. Algumas igrejas adotam algumas situações, algumas exceções, onde o divórcio ele é admitido, né? Mas o princípio básico, deixamos claro, é a indissolubilidade do casamento. Outra coisa que nós poderíamos acrescentar nessa lição seria falar sobre a fidelidade. Veja bem, a fidelidade é algo muito extremo também, e também não é nada popular a fidelidade no casamento. De uma forma geral, na sociedade moderna em que vivemos, existe a amizade colorida, existe a troca de casais, enfim, existe uma infinidade de coisas que o próprio homem inventou que ataca frontalmente as verdades básicas do casamento cristão. Então, o cristianismo, mais uma vez, deixa de ser muito popular quando se trata de fidelidade. Mas a fidelidade é tão importante que Cristo Jesus, quando ele estava falando com os seus discípulos, está lá em São Mateus capítulo 5, verso 27 e 28, ele disse o seguinte: olha, ouviste o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que se qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olha a importância, é tão fantástico a linha que divide a fidelidade da infidelidade, que Cristo colocou como sendo, não precisa chegar a cometer atos propriamente dito, mas um simples pensar, um simples olhar maldoso, você já poderá estar cometendo adultério com esta mulher. Você então vai me perguntar, mas então
vai ser bastante difícil, porque nós não somos cegos, nós estamos a todo instante com os olhos abertos e realmente contemplamos, tanto a mulher contempla homens que são muito bonitos e homens também contemplam mulheres que são muito bonitas. Mas tem uma coisa muito interessante, a Bíblia Sagrada ela é completa no que diz respeito às nossas escolhas e atitudes. Em Tiago, capítulo 1, no versículo 14, verso 15, o apóstolo diz o seguinte, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, você é tentado, você olha, você acha bonito, você pensa que está tudo certo, mas tem o seguinte, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado gera a morte. Olha, é muito simples entendermos uma colocação do apóstolo Tiago dessa forma. Ele está dizendo para você o seguinte, você pode olhar, pode fazer achar bonito, as coisas estão aí para ser apreciadas, são várias coisas bonitas dentro da natureza que Deus criou, porém, dentro do coração, quando você é atraído, você é tentado pela sua própria concupiscência, aí então você estará entrando num patamar que realmente vai te trazer problema. O outro ponto que nós podemos destacar dentro da mordomia da família, dentro dos princípios que regem o casamento cristão, é a respeito da heterossexualidade. É impossível, aos olhos dos mais renomados cientistas ou dos mais simples cidadãos, que é impossível a constituição de família homossexual. Não tem como. É impossível porque não há geração de vida. Não há geração de filhos. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o que a sociedade atual está colocando para os nossos filhos, especialmente nas escolas, a respeito da não necessidade da heterossexualidade dentro do casamento. O subtópico 2 da mordomia da família trata sobre os princípios da família. Ou seja, Deus, cônjuge e filhos, trabalho e igreja local. Essa é a lista de prioridades que deve ser seguida. A lição está colocada como Deus, sendo colocado em primeiro lugar, você mesmo, cônjuge e filhos, e a igreja local. Mas nós resumimos um pouco e colocamos da seguinte forma, para ficar um pouco mais fácil de entender. A prioridade familiar deve ser colocada da seguinte forma: Deus, família, trabalho e igreja. Trabalho seria você mesmo cuidando da sua família, né? Nós devemos ter o cuidado na sociedade em que vivemos de manter e fazer tudo para colocarmos em prática o nosso trabalho. Muito bem. Relacionamento entre pais e filhos, subtópico 3. Nós devemos criar os nossos filhos na admoestação e na doutrina do Senhor. Está lá em Efésios capítulo 6, verso 4. E porque os nossos filhos, segundo a Bíblia Sagrada, Salmos 127, 3, diz que são heranças do Senhor. Um outro ponto muito importante a considerarmos seria o governo familiar. Embora não esteja colocado dentro da lição, é muito importante nós destacarmos rapidamente esse ponto do governo familiar. A Bíblia diz que o homem é a cabeça do casal. E nós então começamos a criar algumas perguntas. Como eu já disse anteriormente, o cristianismo não é nada popular nos quesitos de tratar com o casamento, né? Mas há um governo familiar. Em toda instituição, há necessidade de haver um líder para a tomada de decisões. E você olha para mim e pergunta, mas por que tem que ter um líder? Não pode ter igualdade? Eu diria para vocês que a igualdade existe o tempo todo dentro do casamento. A igualdade, quando tudo está bem, quando tudo corre às mil maravilhas, não há necessidade de um líder. Mas quando algo tem necessidade de ser tomada uma decisão, quando algo impõe uma decisão a ser tomada, nós precisamos de um líder. E nesse momento, então, a Bíblia coloca o homem como líder. Eu pergunto, mas por que tem que ser o homem e não pode ser a mulher? Ora, é simples, se nós começarmos a olhar, né? A olhar para a Bíblia, para a própria vida no cotidiano, nós vamos começar a entender que
a mulher, ela é colocada como aquela que governa o lar e ela faz tudo para defender filho e marido. E quando nós colocamos a mulher como cabeça, a mulher, ela sempre tem a tendência de fazer uma defesa maior do lar. Ela foi criada para isso. Ela é colocada dentro do lar como sendo aquela que dá um parecer em favor da família. Ou seja, então ela não tem muita autonomia para ser a líder. A própria mulher, de uma forma geral, quando nós olhamos na sociedade, não gosta desse tipo de relacionamento, onde não há uma liderança máscula dentro do casal. Mas, enfim, nós deixamos essa colocação bastante simples, simplesmente para nós entendermos de que se trata, e queremos tratar do último tópico, que é o ataque do Estado à nossa família, né? Muito bem, um dos primeiros ataques que nós sofremos dentro da família cristã é o ataque materialista, né? Que seria esse ataque materialista, segundo está colocado aqui em nossa lição? É o ataque que são promovidos, até às vezes inconscientemente, ou até mesmo não por vontade própria, mas pelas próprias autoridades instituídas, pelos próprios governantes, de um modo geral. Por quê? Porque existe o interesse próprio desses governantes em ser, que eles preferem aparecer aparentemente aparecer diante do seu público como sendo politicamente corretos. Por quê? Para agradar os seus eleitores. E para ser politicamente correto dentro de uma sociedade em que nós vivemos, em que a liberdade está colocada de uma forma totalmente exacerbada, eles acabam por tornarem-se agentes até da destruição do lar. Daí a importância que nós vemos dentro da palavra de Deus de nós orarmos pelos nossos governantes, orarmos pelas autoridades constituídas, para que elas tomem as suas decisões de forma mais voltadas às coisas de Deus. Nós precisamos também valorizar o ato de incutirmos no coração de nossos filhos a palavra de Deus, porque nós fazendo assim de diversas formas, através da Bíblia Sagrada, através de leitura de bons livros, através do culto doméstico, que é muito importante, através de louvores, cânticos e adoração e a oração, até mesmo o culto doméstico nós podemos fazer, nós incutimos na cabeça de nossos filhos os princípios e as verdades bíblicas que devem reger a nossa vida na terra. Dentre elas, o casamento, e com certeza eles irão levar por toda a sua vida aqui na terra. Lá em Deuteronômio, capítulo 11, verso 19, está escrito assim: e ensinai-as. Ensinai o quê? As leis de Deus aos vossos filhos, falando delas assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Ou seja, constantemente fale das leis de Deus. Também temos um segundo subtópico aqui, colocado na lição como sendo o ataque à família através da ideologia de gênero. Essa ideologia de gênero, embora ela não tenha tido a sua origem propriamente dita nos ensinos de Karl Marx, ele é citado aqui porque ele foi um dos pais do comunismo, né, no mundo moderno, e ele tinha como um preceito muito forte dizendo que a família era o que atrapalhava a sociedade, e ela tinha então que ser abolida da face da terra, a família. Então nós vemos que é um conceito muito errôneo, um conceito totalmente avesso aos ensinos da palavra de Deus, mas infelizmente é o que foi colocado dessa forma e muitas pessoas adotam esse tipo de atitude quando se trata com relação à família. E nós temos que entender que Deus fez o homem e fez a mulher. E há um ataque de Deus à ideologia de gênero, dizendo que a criança não nasce com sexo, ela durante a sua vida ela vai decidir o que ela quer ser. Não, não é dessa forma. Nós entendemos que uma pessoa normal, uma pessoa saudável, ela tem sim o sexo masculino e o sexo feminino. Nós não podemos desconsiderar até que o pecado original lá atrás, nossos pais, esses pecados trouxeram ao ser humano o risco até de nascerem com deformidades. Não é segredo para ninguém que uma criança ela pode nascer com microcefalia, ela pode nascer aleijada de alguns membros, existem crianças com má formação genética, existem crianças autistas, né? Crianças que nascem com síndrome de Down. Tudo isso, irmão, não é porque Deus fez errado, porque Deus errou na construção dessas pessoas.
pessoas. Não, Deus é perfeito, Ele criou o homem perfeito, mas a própria Bíblia nos diz que eles buscaram muitas invenções, e essas invenções fez com que esses homens, essas pessoas, corressem o risco de ter essas deformidades e algumas raridades. Outras raridades, por exemplo, como os hermafroditas, nós poderíamos tratar aqui, não, infelizmente não dá tempo, pessoas que nascem com disfunções hormonais, né? Sabemos que os cromossomos X define o sexo feminino e o cromossomo Y define o sexo masculino. Mas quando ocorre um descompasso ou uma deficiência hormonal em algumas pessoas, há alguns problemas que nós devemos considerar. Portanto, nós temos que ter o cuidado de não colocarmos no mesmo pacote pessoas que têm problemas físicos com problemas de ordem moral, problemas de ordem pervertida do sexo que Deus o criou. Então, há um ataque, sim, à ideologia de gênero e nós temos que entender que Deus fez homem e fez mulher. Exceções, nós estudamos à parte. Um ataque a Deus e à ciência. Continuando ainda dentro dessa linha de raciocínio, nós entendemos que o homem é homem e a mulher é mulher. Deus fez macho e fêmea, os criou. Nós temos que levantar essa bandeira e não deixar cair por terra valores cristãos que regem a família. Porque a partir do instante em que o ataque é feito diretamente à família, toda uma sociedade está sujeita às más consequências que essas escolhas causam. Basta olhar para o Éden e ver que o primeiro ataque de Satanás não foi a anjo, não foi ao seu parceiro, não foi aqueles que ele se rebelou, não foi aqueles que ficaram do outro lado com Deus, não. O primeiro ataque do diabo não foi também só sobre Adão, não foi só sobre Eva. O primeiro ataque foi contra a família, porque ele sabia que aquela célula pequenininha que estava nascendo ali através de duas pessoas, ela poderia transformar e trazer mais comunhão dessa mesma pessoa com Deus. Então, que você possa meditar em tudo isso que estamos falando. Nós temos que não tolerar os ataques que estão submetidos às nossas famílias pela sociedade, mas também temos que ter o cuidado de não cometermos injustiças e tratarmos todas as pessoas da mesma forma, sem levar em conta alguns fatos biológicos, fatos de saúde, fatos, enfim, que pode trazer alguma deformidade para o ser humano. Vamos estudar dessa forma e que Deus, então, possa nos orientar e possa nos abençoar e a cada dia estarmos mais prontos para servirmos a Deus com a nossa família. Exerça, pois, a mordomia da sua família. Administre-a conforme um manual de regras, conforme uma instituição criada por Deus. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente todas as famílias da sua igreja. Ele prometeu: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele estava falando com Abraão, está lá no capítulo 12 de Abraão, né? Todos nós sabemos, lá de Gênesis, muito bem. Então, que Deus possa te abençoar grandemente e eu quero aqui deixar o nosso agradecimento a você que teve a paciência de nos ouvir até agora e que Deus abençoe grandemente a sua família. Amém.